Olá pessoal, bem-vindo ao Xadrez Tático. No vídeo de hoje a gente vai ver essa belezura aqui dessa posição. Uma posição que a princípio parece bem tranquila, porque só tem peões e os reis. E são 3 peões para cada lado só. Mas a gente vai ver que é bem complexa essa posição, bem legal de se estudar. E brancas jogam e vencem, tá? Brancas têm 10 possibilidades de lance nesse momento. Porém, só um vence. Então é bem legal, um estudo bem bacana, bem complexo. E vai ser bem bacana estar vendo todas as variantes aqui. Caso vocês queiram tentar, antes de ver minha resolução, tentem aí, é bem legal. E bora lá. Então, para começar aqui, a gente percebe que as negras têm um peão aqui quase coroando, porém o rei está atrapalhando. E as brancas então vão ter 10 possibilidades. Tanto 10 possibilidades de jogada nesse momento. Tanto o rei se mexendo para qualquer uma dessas casas, ou então o avanço dos dois peões, tá? De um dos dois peões. E assim, logo de cara a gente percebe que o rei avançando para uma dessas 6 casas não faz sentido, né? Você vai só perder um tempo e você vai deixar o rei das negras sair e depois coroar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma jogada qualquer aqui, rei das brancas sai, rei das brancas mexe aqui para D3, o rei das negras sai e agora ele vai coroar. Você pode até tentar avançar aqui, mas não adianta. As negras coroam muito antes, se você quiser aqui comer, mas ó, já a dama come aqui e já era, né? Vai para o checkmate em alguns lances, não tem muito o que fazer aqui. Então a gente vê que qualquer uma dessas jogadas, o rei mexendo para qualquer um desses aqui, não vale a pena. Então, dos 10 lances, a gente já tirou 6. 6 lances não valem a pena. Então, a gente sobra com 4. Tanto o rei mexendo para uma dessas duas casas, fazendo com que o rei das negras não consiga sair e, desse modo, não consiga coroar. Ou então, a gente mexendo os peões para frente. Vamos começar com os peões se movendo. E vamos começar com o mais fácil aqui de analisar, que é se G6... As negras simplesmente movem para frente e agora elas ficam travadas. E o melhor que as brancas podem fazer aqui é mexer para uma dessas duas casas e fazer com que vire afogamento, né? Porque se você tentar mexer o rei para tentar trazer o rei, por exemplo, aqui, acabou, as negras saem e vai fazer a dama aqui. E vai ficar muito melhor para as negras, as brancas não vão conseguir mais chegar. As negras fazem a dama e acabou, né? Aqui não tem nem muito o que fazer, as negras vai indo dando cheque, vai capturar os peões, nem precisa capturar, vai direto pro checkmate aqui que tá tranquilo, né? Então aqui a gente percebe que não vale a pena para as brancas esse avanço de peão, porque é bem tranquilo, só avançar o peão das negras e as negras conseguiram o empate. E também estamos levando em consideração que as brancas estão ganhas nessa posição. Então as negras vão tentar um empate aqui, a não ser que as brancas derem mole. Aí beleza, as negras podem ganhar. Mas as negras querem empatar. Para as negras está bom empatar. Então a gente vai ver a outra variante, que é o avanço do peão de H. Tá? Com esse avanço, mesma coisa aqui. Você não toma, tá? Você simplesmente avança aqui. As negras avançam o peão de G e nesse momento as brancas podem ou dar a mesma coisa, dar o afogamento aqui, né? Se mexer para cá, acabou, afogou, as negras não tem nenhuma possibilidade de mexer. Então, esse peão não mexe, esse peão não mexe, esse peão não mexe e o rei também não mexe. Então, afogamento, empate. Ou então, se as brancas quiserem muito tentar uma vitória, vai acabar perdendo, né? Se elas avançarem aqui o peão, as negras saem. Nem que as brancas tomem aqui, não vai dar tempo. As negras fazem a dama, as brancas vão ficar a uma casinha de promover, mas aí vai começar um monte de cheque e não tem como segurar, né? A dama vai ficar dando cheque, dá até para capturar os peões primeiro, nos cheques, e depois vai acabar dando checkmate nas brancas, então melhor para as negras nesse caso. Então, o melhor que as brancas podem fazer aqui seria afogamento mesmo e empate. Então a gente viu que não dá certo para as brancas avançar e também viu que não dá certo para as brancas mexer o rei nessas 6 posições. Então sobra as outras duas, que a princípio quando eu vi esse quebra-cabeça, né, esse puzzle,
Primeira coisa que eu pensei é, acho que o rei vai ter que mexer para uma dessas duas, porque você trava o rei das negras aqui, né? Por exemplo, mexendo aqui, o rei das negras não pode mais sair, né? Não consegue mais sair. Então esse peão não vai ser promovido e tudo vai ser resolvido aqui. Então vai ficar uma luta de 2 peões contra 3. Então a princípio eu pensei nisso. Mas na minha cabeça eu achava que tanto aqui, tanto C2 quanto C1 daria na mesma. E na verdade não. Um empata e as brancas vencem. Tá? Então vamos começar aqui vendo com o que eu achava que ganhava, que era rei C2. Tá? Rei C2 era o que eu achava. E nesse momento, as negras têm duas possibilidades aqui. Primeira delas, avançar o G. Segunda delas, avançar o peão de H. A gente vai começar com a melhor resposta das negras, tá? Que seria o peão de H. O peão de G seria um pequeno erro aí das negras. Então vamos começar com o peão de H. Então as negras fazem H6 e agora sobra para as brancas fazer algum movimento. Novamente, as brancas têm vários movimentos possíveis. Ela pode tentar trazer o rei, mas que não vai fazer qualquer sentido, porque se ela começa a trazer o rei, você acaba dando a casa de B1 ou de B2 para as negras, e acabou, né? As negras vão fazer vão coroar muito antes das brancas e não tem muito o que fazer. Então não vai fazer sentido. Então, as brancas têm uma outra jogada, que é avançar, só que se avançar, acabou por afogamento, empate por afogamento. Então, como as brancas estão querendo vencer, também não faz sentido avançar aqui. A outra jogada, seria tomar. Também não vai fazer sentido, porque você vai ver que depois de tomar em H6, as negras tomam em H6, as brancas ou elas fazem C1 com o rei C1, e é empate por afogamento, ou as brancas vão tirar o rei, seja para qualquer uma das outras casas, e daí vai entrar naquela mesma questãozinha do rei das negras vai sair, e não tem mais como parar a rainha aqui, vai coroar em rainha aqui as negras, e as negras vão ganhar. Então aqui o melhor que as brancas poderiam fazer é simplesmente travar mesmo aqui e ficar por empate por afogamento. Tá, então nesse caso aqui, não vale a pena também tomar. Então a gente viu que não vale a pena jogar para frente, não vale a pena tomar e não vale a pena tirar o rei, claro. Sobra só uma outra jogada, que é rei C1. Você passa mais uma vez e vê o que as negras vão fazer. Elas têm duas possibilidades agora. Elas podem ou tomar ou andar com o outro peão. Tá? Vou começar com a pior das possibilidades, que a negra não jogaria isso, porque se ela toma, você toma com as brancas e acabou aqui, né? Você vai conseguir, esses peões vão andar bem e não tem mais o que fazer. Se as negras andarem aqui, você simplesmente pode só tirar o rei, as negras tomam, são obrigadas, né? A única jogada que sobra, e acabou, né? Vai coroar em 2 lances, enquanto as negras precisam de 4 lances. E então, só para seguir, as negras andam, brancas andam, negras andam, brancas andam, fazem dama. As negras estão quase lá, mas checkmate, né? Então, não adiantaria. Então, chegando nessa posição aqui, as negras não podem tomar, tá? A partir do momento que ela toma, ela perde. Então, o melhor para as negras aqui seria avançar o outro peão. E daí, parece que está muito ruim para as negras aqui. Você fala, agora já ganhou. Mas não é bem assim, porque se você simplesmente toma aqui, as negras tomam aqui e agora fica meio complicado, porque se você avança, empate por afogamento, né? As negras não tem mais jogada para se fazer. Então você vai ter que, de duas uma, ou você vai fazer um movimento do rei e empate por afogamento, ou você vai tirar o rei e vai ser aquela mesma história, as negras vão conseguir tirar o rei daqui e vai coroar aqui, e nesse caso é até pior, porque você vai coroar. As brancas até conseguem coroar, mas não adianta, né? Porque tá tomando aqui. Então, aqui as negras vencem também. Então, o melhor para as brancas seria o empate. Então, nesse caso, você não pode tomar aqui. Então, vamos tentar tomar na outra. Vai acontecer algo muito parecido. Você avança aqui, as negras avançam aqui. Mesma coisa. Se você mexer o rei para cá, afogamento.
Se você mexer o peão, afogamento. Se você quiser muito ganhar, você sai com o rei, mas vai acontecer a mesma coisinha. As negras saem, as brancas andam, as negras coroam. Nesse caso tem jogo ainda, né? Porque fica duas damas, mas dama dá muito cheque, né? Você vai começar a dar muito cheque aqui e vai tentar ficar buscando pelo menos o empate aqui por repetição. Não tem muito o que fazer, tá? Então, nesse caso aqui, ainda tem jogo, mas você não vai para a vitória aqui com as brancas. E sobra uma outra jogada aqui, que é... Essa eu demorei para pensar bastante, que é o seguinte, eu sempre ficava pensando, putz, mas será que vai para cá e depois tem uma continuação? Ou será que come a outra e tem uma continuação? Na verdade, a continuação, as negras fazem esse, a continuação é você de novo passar a sua vez. E parece muito louco, né? Porque agora você passou um monte de vez seguida e as negras estão avançando. Mas chegou numa situação que as negras agora são obrigadas a tomar. Então, elas vão tomar aqui ou vão tomar aqui. Vamos pensar primeiro aqui. Se ela toma aqui, simples, você avança e agora você vai chegar muito rápido, né? Então, você pode até tomar aqui, mas vai chegar aqui e checkmate. Então, não vale a pena tomar daquele lado para as negras, tá? Então, as negras vão tomar aqui. E aí é meio chatinho de novo, porque você não pode nem tomar, porque senão é afogamento, e você também não pode nem avançar, porque senão, novamente, é afogamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que de novo passar uma vez, porque agora as negras têm uma jogada, e as negras vão comer aqui. E agora sim você vai poder comer, e você come aqui. Então, as negras vão avançar, as brancas vão avançar, as negras vão avançar, as brancas vão avançar, as negras vão avançar, as brancas coroam, e aí que vem todo o problema dessa situação, desse puzzle que a gente fez. As negras vão coroar com cheque, e isso aqui vai ser ou um empate, né? As brancas vão ter que lutar agora pelo empate, ou então as negras vão ganhar caso as brancas errem, né? Porque dama e dama, mas sobrou um peãozinho aqui que perigoso. Então, nesse caso, não dá para as brancas ganhar. E é uma sutileza bem pequenininha, porque nesse caso o rei acabou nessa fileira aqui. Então a dama ela é feita, o peão é coroado, dando cheque. Olha essa sutileza aqui pequenininha. Então se a gente voltar, mas ao invés de jogar rei C2, a gente jogar rei C1, e de resto vai continuar a mesma coisa. Então vamos lá. As negras avançam, rei C2. As negras avançam, rei C1. As negras tomam, rei C2. As negras tomam, aí toma em G5, perdão. Aí, mesma coisa. Os peões vão saindo, correndo para coroar. As brancas coroam, fazem dama. As negras coroam, fazem dama. Só que agora não é com cheque, então você pode mexer a sua dama e a dama das brancas da checkmate. E a gente resolveu esse probleminha muito legal. Eu gostei muito desse problema. Eu errei no começo, tentei, logo que eu vi esse problema, fui tentar e tudo mais, tentei com C2, não dava certo, até que eu entendi a maneirinha que tinha aqui, primeiro para C1, para depois ficar indo e voltando, e no final disso você vai terminar em C2, o rei vai terminar em C2, e a dama, quando ela for coroada, ela não vai começar com cheque. E esse pequeno detalhe muda a partida toda. Muito legal o xadrez. É incrível por esse tipo de coisa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam-se aqui no canal. A gente vai estar sempre colocando vídeos desse tipo, com vários problemas, vários estudos. E é isso aí. Obrigadão e até a próxima.